Bom dia, internautas da TV Mundo e TV da Nova Era. Nós estamos aqui no nosso programa Paz, Amor e Luz, toda quarta e sexta-feira, falando para vocês sobre muitas personalidades internacionais e brasileiras. No programa anterior nós começamos uma nova dinâmica no nosso programa, por quê? Nós iremos falar sobre os 7 ramos de desenvolvimento da humanidade e de personalidades brasileiras. No programa anterior nós falamos sobre a política, mas nós não falamos só sobre essa política que está aí no país, nós falamos sobre as personalidades que construíram esse país, desde Pedro Álvares Cabral até uma possibilidade e algumas opções de votação para presidente no ano que vem, no ano 2010, que vai ter o ano da eleição, chamando a atenção do internauta para que ele realmente reflita muito na hora de votar nos seus governantes. Na hora de votar no seu vereador, na hora de votar no seu senador, na hora de votar no seu governador, no seu presidente. Por quê? Porque depois que essas pessoas são colocadas lá, é o que você está vendo aí. Eles, na maioria, nem todos, porque sempre existem os políticos honestos e corretos, eles muitas vezes só vêem a benesse dos seus apaniguados. E hoje nós iremos fazer um programa, dando continuidade nessas personalidades brasileiras, nós iremos falar de um segmento na nossa sociedade muito importante e que, infelizmente, desde o descobrimento do Brasil, é sempre relevado em segundo plano. Por quê? Apesar de grandes ícones que nós tivemos, mas esse aspecto ele é muito deixado de lado. Nós iremos falar hoje sobre a educação no Brasil. A educação no Brasil, né? Aí vocês têm a vinheta da abertura do primeiro bloco. A educação no Brasil, realmente, ela, desde o descobrimento do Brasil, ela foi tratada sempre a segundo plano, né? Os espanhóis tiveram muitas colônias aqui na América, né? Tanto aqui na América, né? Aqui Latina como América Central, e muito cedo eles comporam e fundaram universidades. Em 1538, por exemplo, já tinha uma universidade, né? Administrado pelos espanhóis. A primeira universidade que surgiu no Brasil, só para vocês terem uma ideia, foi em 1934, que foi a primeira universidade, foi a Universidade de São Paulo, que inclusive no segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a Universidade de São Paulo, como referência a todas as universidades hoje no Brasil, que realmente nós temos hoje universidades, né, que têm uma estrutura fantástica, que inclusive é muito copiada da estrutura do americano, Estados Unidos, tá? Então, a produção já colocou a nossa vinheta de abertura do bloco, é o seguinte, nós hoje iremos falar sobre 3 ícones fantásticos, que inclusive um já está aí no vídeo, que são as 3 personalidades, não que sejam só os 3, mas são aqueles que se destacaram na educação brasileira, através do seu trabalho, através do seu afinco, através realmente de projetos que eles integraram e tentaram colocar no nosso país para que o nosso povo, a nossa juventude, né, os nossos jovens, as nossas crianças, tivessem um ensino diferenciado. Então vocês estão vendo na tela o primeiro grande, né, ícone da educação brasileira, que é o professor Anísio Teixeira. O professor Anísio Teixeira, ele nasceu no dia 12 de julho de 1900, tá? Ele é da cidade de Caetité, né? Inclusive a cidade de Caetité hoje tem algumas homenagens para ele, muito interessante, tá? E ele depois, através de um trabalho muito bacana, ele desenvolveu o que hoje vocês conhecem, a Universidade de Brasília, né? A Universidade de Brasília, que hoje é uma referência dentro do nosso país e até fora, internacionalmente, ela teve um embrião e teve a participação direta do professor Anísio Teixeira, né? Então, o professor Anísio Teixeira, esse grande primeiro ícone, né, da educação brasileira, ele criou e tinha um estudo, um projeto profundo da Escola Nova. Por que aconteceu? O Brasil, né, sempre a parte da educação foi levada em segundo plano. O Brasil deu apenas uma mudança, né, na educação com a vinda de Dom João VI, porque Dom João VI realmente ele deu um impulsionamento para o Brasil, porque o Brasil era uma colônia. O Brasil era
um país estritamente escravocrata, que tinha muito pouco, né, de desenvolvimento, até a vinda de Dom João VI. Por quê? Dom João VI saiu da Europa, de Portugal, que naquela época estava acontecendo lá o domínio de Napoleão Bonaparte. E ele veio para cá e realmente deu um impulsionamento, e muito daquilo que era feito no Império, no caso, né, lá em Portugal, foi implantado aqui no Brasil, e a partir daí, realmente, algumas escolas, alguns segmentos, né, da agricultura, né, da medicina, especificamente no Rio de Janeiro, começaram a ser implantados no Brasil. Mas até aquela data, na realidade, a educação era uma coisa muito vaga, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso, né? As pessoas, inclusive, tinham títulos fora do país. A universidade que dava um respaldo muito grande era a Universidade de Coimbra. Muitas pessoas brasileiras estudavam na cidade de Coimbra, ou mesmo na Europa, porque aqui no Brasil não existia, né, uma universidade, um instituto, né, que realmente formava de uma maneira assim mais avançada as pessoas. Então, aí na tela vocês estão vendo o professor Anísio Espíndola Teixeira, que realmente foi um arauto, um grande incentivador da educação no Brasil. E tentou implantar vários projetos, que inclusive hoje ainda, né, dentro do possível, existe aí algumas leis ainda no Congresso, né, que é a implementação da escola nova. E hoje nós estamos realmente precisando, né, que os nossos educadores, os nossos professores, os nossos reitores e principalmente o nosso ministro da Educação dê um impulso na nossa educação no país. Tá? Melhorou muito, hoje nós temos realmente pessoas muito bacanas aí, né, que deram uma ajuda fantástica à educação, mas precisamos avançar. Aí agora vocês estão vendo na tela um outro grande professor, líder, realmente, que inclusive atuou muito na política também, o professor Paulo Freire. O professor Paulo Freire é do Recife, né? Ele já nasceu um pouquinho mais para frente do professor Anísio Teixeira, porque o professor Anísio Teixeira nasceu em 1900 e o professor Freire nasceu em 1921, tá? E o professor Freire foi um outro incentivador também, tá, da educação. Educação mais a nível, né, universitário, mais avançado, né? E realmente o professor Paulo Freire também é um ícone dentro da educação brasileira. Então o jovem que está hoje aí, né, estudando, que está procurando se aperfeiçoar, ter uma profissão na vida, né, ser uma pessoa de sucesso e uma pessoa realmente que vai ter um desenvolvimento cultural na sua vida, tem que se mirar nesses 3 grandes professores que nós vamos mostrar hoje na nossa TV, e repetindo, são só esses 3? De jeito nenhum. Esses são apenas referências para referenciar, na minha opinião, uma das principais profissões que existe dentro do desenvolvimento da humanidade, que é o professor. O professor realmente ele tem que ser valorizado, cada vez mais tem que ser aperfeiçoado, e não depende só do professor. A gente vê muitas vezes, né, os municípios, os estados e até a União investem muitas vezes muito pouco no professor, tá? E o professor hoje é um desafio muito grande, porque nós estamos vendo as nossas crianças, as nossas futuras gerações, com um desprendimento muito impressionante. Nós temos que fazer uma modificação, tá, dentro dos estudos mais avançados. Nós temos hoje computador, a criança hoje já sabe manusear isso, e ainda a maioria das escolas no Brasil não tem computador, tá? Então o professor Freire realmente fez um trabalho fantástico, né? Foi político, realmente implementou sistemas educacionais no Brasil muito bacana, sendo que uma das implementações que ele fez muito impressionante foi a educação com a prática da liberdade. As pessoas têm que ter liberdade para aprender, para estudar, mas essa liberdade ela tem que ser criada pelo governo. O governo realmente tem que investir na educação, tá? Porque a educação é aquilo que impulsiona o povo.
Nós temos aí na história do mundo muitos países hoje que têm educação fantástica, tecnologias avançadíssimas. A Coreia, por exemplo, há menos de 30 anos, né, era um país realmente uma republiqueta, dependente de uma série de situações. Hoje a Coreia, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, apesar que a Coreia do Norte aí está causando alguns problemas aí, né, justamente com o fator da energia atômica, mas deram um salto impressionante, porque se investiu muito na educação, a educação fundamental, a educação universitária, né, a educação realmente de pesquisa, de PhD, de técnicos. Então isso é que impulsiona o país. E o nosso país é um continente, o nosso país realmente tem, né, um povo muito inteligente, mas e as oportunidades? Então, passa-se políticos, entra-se político, ministros e tudo, e na realidade a educação ela ainda tem que passar por um processo muito avançado, principalmente em cima da tecnologia. E finalizando aqui, né, os 3 ícones que nós tivemos na nossa educação, nós tivemos um grande professor, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro realmente foi um revolucionário. Darcy Ribeiro, né, nasceu em Montes Claros, mineiro, né? Nós temos muitos mineiros como personalidades que realmente transformaram esse país, né? E ele nasceu próximo do professor Freire. Ele nasceu no ano de 1922, né? Então, o professor Darcy Ribeiro também criou sistemas muito avançados e ele, através dos seus estudos, né, criou aquele sistema que depois, no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, quando foi governador, implantou aquele sistema do CIEPS, ou seja, a escola integral. A criança vai, ela estuda, ela se diverte, ela tem toda uma atividade, né, cultural. Então isso, na realidade, foi implementado lá no Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo, né, alguns governantes aqui criaram, tá? O sistema também que foi idealizado pelo professor Darcy Ribeiro, tá? Então, nós estamos falando hoje no programa Paz, Amor e Luz sobre a educação brasileira. Você fala, mas paz, amor e luz, para nós termos paz, nós temos que ter sabedoria. Para nós termos amor, nós temos que ter conhecimento. E para nós sermos seres de luz, nós temos que realmente expandir a nossa consciência. Então, é através da educação em todos os sentidos. Inclusive, a partir da semana que vem, nós teremos aqui, né, a professora Marli Solanovski, que fará um programa falando sobre a educação em todos os segmentos da sociedade. Tá? Não só educação de livros, educação de universidade, educação catedrática, diplomada. Não. A educação em todos os segmentos da sociedade. Porque a educação ela começa dentro da sua casa. Ela começa dentro do relacionamento da sua empresa. Isso chama-se educação, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui na TV Mundi hoje fazendo uma homenagem a 3 ícones da educação brasileira, que é o professor Aníbal Teixeira, o professor Freire e o professor Darcy Ribeiro. E o professor Darcy Ribeiro deixou um legado fantástico através de um projeto, né, de livros que ele conta a história do povo brasileiro. É uma coisa realmente maravilhosa. Então, o povo brasileiro, tal qual nós já falamos em outros programas, é um povo diferenciado. Por quê? Porque aqui vieram todas as civilizações do mundo todo. Num primeiro momento, veio aqui, né, os europeus através da colonização. Logo em seguida, depois de 30, 40 anos, já vieram os africanos através da raça negra, os orientais, os árabes, ou seja, o nosso país é uma miscigenação de raça fabulosa. E o povo brasileiro realmente é um povo que está sendo preparado através de um processo muito interessante dentro da espiritualidade para ser, né, um povo como se fosse uma mistura de tudo isso que existe no mundo. E o Brasil realmente, através dos estudos do professor Darcy Ribeiro, através dos seus livros, através realmente do seu projeto, deixa isso muito bem claro. Então, o que eu recomendo para vocês nessa primeira parte do programa é que nunca deixem de estudar. Mesmo que você seja o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor presidente, o melhor economista, ou seja, o melhor na sua área, hoje nós vivemos a era do conhecimento. E o conhecimento, ele muda